no livro Céu e Inferno, nós estávamos vendo então as práticas, né, das magias, as superstições, e que os espíritos evoluídos, superiores, eles não se prestam a nada desse tipo, né? A rituais, a simbologias, a talismãs, qualquer coisa que seja, que possa o homem achar que com isso vai dominar o espírito e fazer com que esse espírito trabalhe em seu favor, né? Então, os espíritos superiores, eles nos protegem, nos amparam de acordo com a nossa intenção daquilo que nós queremos melhorar e fazer. É isso que vai nos proteger e atrair para nós esses espíritos protetores, né? E que outros espíritos não são, então, da mesma ordem elevada. Esses espíritos que se dizem, mas que se deixam levar por rituais, né? Então não podem ser de ordem elevadas espíritos assim. Número 3. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade no espírito. Então acontece no mundo espiritual, com a espiritualidade, semelhante ao que acontece com os homens, né? Quando nós conversamos com uma pessoa, automaticamente, pelo conteúdo da conversa e das palavras emitidas por essa pessoa, nós sabemos o nível da pessoa com quem nós estamos falando, né? Tanto o nível intelectual como o nível moral dessa pessoa. O nível de bondade, o nível, né, de caráter. Simplesmente conversando algumas palavras e vendo o conteúdo dessas palavras, né? E depois com as ações, principalmente, né? Então, com a espiritualidade acontece semelhante, né? Nós vamos vendo que a maneira de falar, de se expressar, de transmitir, e aquilo principalmente que transmite o espírito superior, os espíritos superiores, é bem diferente daquilo que transmite os outros espíritos inferiores, né? Já que eles não conseguem disfarçar isso, né? Tem algumas classes de espíritos que já são inteligentes o suficiente para tentar disfarçar, mas eles se deixam trair pelo conteúdo daquilo que eles transmitem, né? Que muitas vezes contraria os ensinamentos. É por isso a importância de saber fazer essa distinção entre uns e outros, né? Mas os espíritos superiores, a gente nota até no tom com que eles se comunicam, né? Então, é um conjunto de atitudes e de mensagem, de conteúdo que transmitem, então, a segurança de que a gente está tratando com espíritos superiores. Outra coisa importante que a gente já viu também, entendeu? Os espíritos que vêm e dizem, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Né? A espiritualidade superior, eles não dizem, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Né? Eles ensinam que o certo é isso e o errado é aquilo.
mas o livre-arbítrio é teu. Então eles aconselham e ensinam, mas não dizem, porque o livre-arbítrio é teu. Então é outra característica deles. Os espíritos superiores se ocupam de comunicações inteligentes, tendo em vista nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições de espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores. Como entre nós, os grandes esforços competem aos saltimbancos e não aos sábios. Seria absurdo pensar que os espíritos, enquanto sejam pouco elevados, divertem-se em se exibir. Daí tem um livro que é Espiritismo, capítulo 2, número 37, 38, 39, 40 e 60. E o livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, Diferentes Ordens de Espíritos, Escala Espírita. O livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos e Distinção dos Bons e dos Maus Espíritos. Qual é o homem de boa fé que pode ver nesses preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Não somente o espiritismo não confunde os espíritos, mas, ao passo que se atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ele constata, pela observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, que seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita, que tem das coisas uma ideia frequentemente falsa e incompleta, e são incapazes de resolver certas questões, o que os colocaria na impossibilidade de fazerem tudo o que se atribui aos demônios. Então, a gente já viu também sobre isso aí, né? Sobre os chamados demônios, que são espíritos também, que ainda estão muito atrasados e se comprazem no mal, né? Mas são espíritos também, como nós, assim como nós já fomos, de repente, em uma outra época, demônios, chamados demônios, né? Cometendo essas atrocidades que eles gostam ainda e se comprazem em cometer. Mas cada um de nós aqui já pode ter sido um desses irmãos. Então, que mudou, decidiu melhorar e saiu dessa condição, né? Então não é uma condição eterna, é uma condição escolhida por eles até certo momento, né? Então, os espíritos superiores, eles também não se ocupam em fazer manifestações físicas. A gente sabe que antigamente se originou a pesquisa do Espiritismo por Allan Kardec em virtude das manifestações físicas, né? Que eram as batidas de mesa, os médiuns impunham a mão sobre a mesa e a mesa se movimentava. Então começou com as manifestações físicas, né? Os objetos se mexendo, caindo, se arrastando. Tudo que é manifestação física, ela é produzida por espíritos ainda não evoluídos. Por isso que eles dão uma comparação. Quando um homem evoluído intelectualmente precisa fazer um trabalho pesado, rústico, ele se vale de outros que vão fazer aquela função, né? Então ele contrata alguém, chama lá e manda, eu preciso fazer tal trabalho, puxar essa terra para lá, fazer tal coisa. E assim é a espiritualidade também. Se há necessidade, como houve na época, de uma manifestação física para chamar a atenção das pessoas para aquele fenômeno, para que ele começasse a ser pesquisado, a espiritualidade superior se valia desses espíritos menos evoluídos que iam lá e faziam esse trabalho de movimentação de objetos, porque tem que ter um médium que ofereça a energia necessária para que esse espírito se manifeste através dessa energia
e consiga movimentar um objeto físico. Porque a gente sabe que no nosso plano material, a matéria não tem acesso a eles, né? Então, para eles ter acesso, por exemplo, se eles quisessem virar esse celular que está aqui, eles teriam que ter um médium de efeitos físicos para usar a energia que a gente chama de ectoplasma desse médium e manipular essa energia para fazer com que esse objeto fosse movimentado, né? Eles sozinhos não conseguem porque passaria, né, por esse objeto, porque o objeto é muito material. Então é assim que funciona. Então esses espíritos, eles já são menos evoluídos, mas eles podem ser utilizados pela espiritualidade se assim fosse necessário. Assim como foi na época em que precisou chamar a atenção das pessoas para esse fenômeno, né? Para que desse início a uma pesquisa que culminou então com o advento do Espiritismo através das obras de Allan Kardec. Número 14. As almas dos mortos, que Deus proíbe consultar, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça, e elas não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. O Espiritismo diz também que elas não podem vir sem a permissão de Deus, mas é ainda bem mais rigoroso, porque diz que nenhum espírito bom ou mau pode vir sem essa permissão, ao passo que a Igreja atribui aos demônios o poder de transportá-lo. Vai mais longe ainda, uma vez que disse que, mesmo com essa permissão, quando vem ao chamado dos vivos, não é para se colocarem às suas ordens. O espírito evocado vem voluntariamente, ou é constrangido a isso? Ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, a lei geral que rege o universo. Julga se é útil vir, e está aí ainda para ele o seu livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado para um fim útil. Recusa-se a responder nos meios de pessoas pouco sérias e que tratam a coisa em brincadeira. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Então, sempre tudo que acontece é com a permissão de Deus, né? Então, dizer que um espírito venha deliberadamente e haja e faça o que bem entende, sem a permissão de Deus, seria dizer que Deus não tem o controle das coisas, né? Então a gente interpreta ainda do nosso ponto de vista muito limitado, muito físico ainda, muito material dessa vida, né? As coisas até as manifestações que acontecem, né? Mas tudo tem um porquê por trás disso que muitas vezes nem a gente não entende, né? Então quando um espírito vem e ele assedia alguém e ele tenta fazer o mal para alguém, é porque essa pessoa tem um comprometimento com esse espírito, ou de vidas anteriores ou atual, tem uma intenção por trás desse espírito em fazer isso, mas só é permitido se essa pessoa vai ter um aprendizado com isso e se essa pessoa se afiniza pelas energias e pelo seu pensamento com esse espírito, senão ele não vai ter poder sobre essa pessoa, né? Então tudo é feito dentro das permissões, né? E mesmo quando eles vêm e se manifestam numa reunião mediúnica, esses espíritos chamados demônios ou os espíritos maus, né? E eles são trazidos e permitidos para aprendizado se comunicarem, né? E muitas vezes eles mesmos se iludem de que é eles que estão chegando aqui, que conseguiram entrar e enganar os espíritos de luz, né? E eles nem sequer se percebem que eles estão sendo trazidos e permitidos se comunicar para aprendizado, né? E muitas vezes eles acabam achando, né, por sua ignorância, de que é eles que estão agindo por livre e espontânea vontade e eles estão
enganando, digamos assim, a espiritualidade maior, né? E não é a verdade, né? Na verdade, a espiritualidade maior, ela tem o controle sobre eles. Tanto que eles são trazidos, inclusive os chefes, os líderes, eles são trazidos e eles têm, quando eles são convidados a vir, é irresistível quando o espírito tem uma ascendência superior sobre eles moralmente. Então, tanto que eles vêm, eles não conseguem resistir. Senão eles simplesmente não viriam, né? E eles vêm. Porque eles têm, a espiritualidade de luz tem uma ascendência moral sobre eles. Então, é isso que está querendo explicar essa passagem, esse texto, né? Cláudio, uma suposição, se a pessoa está dormindo, esses espíritos podem assediar a pessoa? Se for... Eu não vou citar nomes, não é uma pessoa que dorme comigo, de vez em quando a espiritualidade, ela usa às vezes uma forma de assustar, né? Mas geralmente não são espíritos maus, são espíritos brincalhões, ou espíritos que usam formas, porque eles podem tomar qualquer forma e usar essa forma para assustar as pessoas, né? Para ficarem brincando ou incomodando a pessoa, né? Isso vai depender tudo do que a pessoa viveu durante o dia, como é que ela está ou não está, para atrair essa energia e permitir esse acesso, né? Mas vai, digamos assim, um pesadelo, né? A pessoa tem um pesadelo com alguma coisa, um monstro perseguindo ela, alguma coisa assim, né? Às vezes pode ser da sua própria imaginação, porque ela tem um monte de coisa gravada no seu subconsciente, na sua mente, né? Desde filmes que ela assiste, qualquer outra influência. Mas pode ser também alguns espíritos querendo assustar a pessoa, se transformam naquela forma que ela tem medo e tentam fazer isso com que ela se assuste, né? E quase sempre ela quer fugir e não consegue, ela corre e não consegue sair do lugar, cai da cama, né? Então pode acontecer isso. Mas e quando ela assusta a gente? Mas às vezes vai Isso é saber se não é Não, só mas pra assim, se assustar. Eu Às vezes peguei ela o vem de jeito, propósito. ela começa, tipo, resmungar, e vai aumentando. Aí eu queria saber o que Tu eu já posso vai fazer. saindo, tu já vai saindo. Não, daí eu já tento acalmar ela. E quando tu chama, ela acorda fácil? Às vezes sim. É uma forma, né? Se tu vê que não é bom, que ela vai se assustar, é um pesadelo, né? Tu acordar antes que ela comece a sonhar, né? É como se tivesse lá o espírito dela lá na dimensão espiritual e o espírito tentando assustar e de repente ele é trazido de volta, né? Não dá tempo de dar o susto. Né? E quando a gente sonha assim, com um ente querido que já se foi e o sonho é triste, que tem alguma relação, é o subconsciente? Geralmente quando você tem um sonho com uma pessoa que já se foi, você tem a nítida impressão assim que é uma coisa real, né? É diferente de um sonho normal, né? Você tem, quando volta, aquela sensação, não foi real, né? Então é porque é real mesmo, né? E se está triste é por algum motivo. E esse motivo é muito variado, né? Eles podem ainda estar muito apegados ao cotidiano da vida e preocupados com os entes queridos que ainda estão aqui, né? Ou pode ser na condição que eles se encontrem, né? Então vários são os motivos, né? Mas geralmente quando é um sonho com um ente querido que já se foi, você tem aquela impressão diferente que não é um sonho normal, né? Aquele sonho muito sem sentido, aquela muita mistura, né? É uma coisa mais direcionada, assim, mais fácil de tu entender. Sabe que fazem, até respondendo, faz alguns dias
eu tive um sonho, então, uma pessoa muito querida. E a cunhada dela, então, disse assim pra mim, eu sonhei com ela. E daí eu disse sim, e eu abracei ele, conversei com ele, e eu sabia que ele estava em espírito. Daí eu disse, tu tá tão bem agora, ele disse pra mim, e você também. E eu acordei assim, emocionada, chorando, assim, ó. Mas assim, parecia, nossa, numa paz, disse, quem me viu naquele dia assim, tu tá com a cara de anjo hoje. Mas é da permissão da visita que eu recebi, né? E daí eu conversei então com a piada pessoal, disse assim, eu tive a impressão também que eu acho que eu sonhei com ele. Deus disse, sim, você estava lá também. Você estava lá, estava você, estava a esposa dele, estavam todos lá. Não sei se todos vão lembrar, mas eu lembro dele chegar, me abraçar, sentir muito a gratidão. É que eu tenho uma tia que ela é muito católica, assim, né? E difícil abordar o assunto. Ela respeita muito o que a gente fala, conversa, as opiniões. E há um tempo atrás, quando eu iniciei no centro, ela me ligou. E até no dia eu me emocionei, né? Porque ela disse, ela fala bem lentinho, a irmã da mãe. Ela disse, filha, a tia pensou, mas eu preciso te dizer. O vô esteve aqui. Ela disse. E ele estava todo sujo, com frio e com fome. O que a tia faz? Mas eu também estava iniciando os estudos, eu não tinha assim uma experiência para dizer, está acontecendo isso, tia, não. Mas eu sei que tu vai lá, eu estava indo nos estudos no sábado. Aí eu conversei com a Carol, na época ali, do Edenilson, que fazia estudo conosco, e ela disse, vamos fazer oração. Diga para ela fazer bastante oração, para ele ser socorrido, para que ele peça ajuda, né? Que ele fazia muitos anos já que tinha desencarnado o pai dela. E aí, há uns, sei lá, acho que uns 2, 3 meses, eu já tinha esquecido do assunto. Atrás, ela me perguntou, a Carol no centro, eu disse, Lu, e o teu vô? Né? Eu disse, pois olha, Carol, eu esqueci, né? Fiz as orações e tal, daí passou. E no dia que na noite que eu cheguei em casa, no sábado de tarde, no estudo que eu cheguei em casa, a mãe me disse, eu esqueci de te contar. A Sheila ligou. Ela disse para te contar, te dizer que eu vou ver de novo. E ele estava todo limpinho e estava bem bonito, ela disse, e não falou nada. Aí tu vê, a Carol tinha me pedido, ela recebeu o respaldo, ele não conversou com ela, mas ela viu. Então, de uma pessoa que, assim, não é como a gente que está abrindo as portas para que aceita, que conhece, que estuda e que sabe que existe, né? Ela não aceitava que existe, mas ela viu, veio para ela. Por isso que é importante a pessoa ter a cabeça aberta, né? As coisas que possam agregar e ajudar, né? E não ter aquela mente fechada e preconceituosa das coisas, né? E com isso você vai vendo, analisando e chegando a uma conclusão própria, né? E não sendo induzida a pensar como a outra pessoa pensa que é daquele jeito e pronto, né? Não traz nada de bom você ser conduzido simplesmente pelos outros e chegar à tua própria conclusão. Né? E a forma de ajudarmos realmente quem já está no plano espiritual, se a gente se encontra e vê que eles estão numa condição assim, é realmente só a oração, né? Ou se eles estão às vezes tristes com uma coisa negativa que nós de repente estamos fazendo, cometendo, coisa, da gente analisar e ver se há essa possibilidade e também de fazer alguma coisa no sentido melhor, né?
Ou às vezes é uma condição que eles estão lá e que você pode ajudar auxiliando através da oração, né? Por isso que a gente já tem as caixinhas ali de radiação e a gente irradia então essas energias positivas, tanto nossas quanto das luzes da espiritualidade nos dias que a gente faz a irradiação para esses espíritos que já desencarnaram ou para os encarnados também que estão precisando aqui, né? Por isso é importante botar os nomes deles ali na caixinha, né? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos dividir novamente mais uma mensagem que nos chegou nos dias de estudos. Essa é uma psicofonia chegada através do mês Vanderlei no dia 4/11/2021 e em especial para uma irmã que também faz parte dos estudos mediúnicos, né? E essa mensagem diz: boa noite, irmãos. Feliz por estar aqui e poder trazer minha contribuição a esse lar abençoado. Em especial hoje, a uma irmã querida que tem estado em dúvida sobre sua capacidade, que tem estado em dúvida sobre os seus passos certeiros, que tem estado em dúvida no decorrer do seu aprendizado e dos seus estudos, mesmo estando dando passos certeiros e contribuindo com a espiritualidade amiga. Esta pequena sementinha ainda permanece na sua eterna dúvida. Mas venho para deixar certeza em seu coração que seus passos luminosos muito estão colaborando no auxílio dos irmãozinhos, no auxílio de tantos que necessitam. A caminhada de cada um de vós é tão importante para o vosso trabalho que podemos dizer que cada passo que dão abre um enorme portal de luz, abrindo os olhos de muitos irmãos que nem têm ideia de que necessitam. Então, não desanime, minha irmãzinha. E a essa minha pequena duvidosa, tenha em seu coração a certeza de que auxilia, a certeza de que está no caminho certo, e não tenha dúvida do que coloca no papel. Pois estas dúvidas ajudam a impedir a limpidez das mensagens. Pois devemos da mensagem do Cristo não apenas ter fé, mas a certeza da espiritualidade, a certeza do amparo maior e a certeza do amigo que segue seus passos, lhe intuindo e lhe ajudando em todos os momentos, em cada momento de angústia, de dor, de dúvida. Minha pequena semente, saiba que grandes árvores também já foram pequenas sementes. Não tenha medo de teus passos. Deixe ouvir a voz do coração e siga esse caminho que agora percorre, com fé no amanhã e a certeza do Cristo vivo em todos e da espiritualidade na colaboração do caminho. De quem acompanha seus passos, teu irmão Josué. Essa mensagem é do mentor dessa irmã, né? E ela tinha dúvidas. E orou nesse dia, antes de vir para a sessão, ela orou e pediu que, se fosse possível, que viessem esclarecer essas dúvidas para ela. Só que ela orou em silêncio e ficou para ela. Daí, durante a sessão, veio esse irmão e se manifestou e, então, esclareceu essas dúvidas para essa irmã. Então, elevemos nosso pensamento. E entremos em contato
com a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por mais essa abençoada oportunidade de reunião entre irmãos e amigos, no propósito de aprender, de evoluir, de ajudar. Agradecemos a espiritualidade amiga, os nossos mentores e guias, por essa oportunidade, pelas intuições, pela proteção, e assim aproveitando para elevar o nosso pensamento, as nossas energias positivas, os nossos desejos de amor, de paz, de luz, para todos os nossos irmãos necessitados. Amados meus, que a felicidade que nos faz agora, aqui na espiritualidade, por vermos número de irmãos empenhados na busca do conhecimento, na melhora íntima, na expansão do amor, que possam cair até vós os nossos mais valiosos sentimentos e as mais brilhosas luzes, lhes transformando a vida a cada caminhada, a cada passo que der, que possam sempre ser certeiros e que possam sempre estar de acordo com o vosso coração, empenhado no amor do Cristo. Não desistam, irmãos, de serem os braços e os pés do nosso Senhor, alcançados aos seus menores, assim como hoje vos auxiliamos, amanhã serão vós a olhar para os pequeninos, ainda marchando lentamente. Que o Pai Onipotente derrame sobre vós o seu poder e glória, vos permitindo evoluir de passo em passo, cada vez mais largos, em busca do abraço fraterno do nosso irmão maior, Jesus. Gratidão, irmãos. Recebam o nosso carinhoso abraço e luminoso carinho. Dagobert.